Quinta-feira, você já sabe, Pregão AGF ao vivo, às 18 horas aqui no canal da Ações Garantem o Futuro no YouTube, ou também no @Ações Garantem lá no Instagram, tá bom, pessoal? Sejam muito bem-vindos aí. Já clica no curtir aqui, deixa o joinha pra gente, já coloca também de onde você tá falando aqui, que lugar do Brasil e do mundo que você tá falando, que é sempre bom a gente se comunicar, a gente saber de onde que você assiste, prestigia os conteúdos do AGF aqui. Então, muito boa noite, pessoal. Aliás, bom dia, boa tarde e boa noite para o Graciano, para a Línia, para a Elida, para o João, para o Pedro. Somos mais de 400 pessoas aí, seguramente passaremos as 1000 pessoas em breve. Pessoal, vai dando seu joinha, o curtir e deixa aqui embaixo do vídeo de onde você está falando com a AGF. E boa tarde, Felipe Ruiz e Jean Melo. Como vocês estão? Tudo bem? Fala, pessoal. Boa tarde, Fabião. Boa tarde, Jean. Boa tarde para a Lu também, que não pôde participar. Pessoal, sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. Pelo pouco que a gente está aqui, já deu para ver que vocês têm perguntas inteligentes aí, e é para isso que a gente está hoje. Queremos bater um papo sobre mercado e responder algumas dúvidas que vocês possam ter também. Já vi que algumas pessoas falando de Americanas, se vocês quiserem, a gente pode falar alguma coisa sobre o que a gente tem pensado de tudo isso. E eu acho que uma grande lição que fica de Americanas, né? Eu acho que isso para todos os investidores, é que para você ganhar na Bolsa, antes de mais nada, você precisa deixar de perder, né? Então, eu acho que podemos dizer aqui com orgulho que dessa a gente se livrou, né, pessoal? Fala, Jean, como é que tá? Tudo bem? Boa noite para todo mundo, pessoal. Estou vendo aqui vários mineiros no chat, João Jorge de Belo Horizonte, Samuel de Itaúna. Um abração para vocês aí, para todo mundo que está acompanhando a gente. Satisfação a gente estar aqui mais uma semana, graças a Deus, né? E a gente está todo mundo aqui firme com saúde e é o que importa, né? Sobre Americana, a gente está vendo o assunto aí em destaque. Eu acho que tem muita coisa ainda para aparecer. Me surpreende que nem mesmo parece que a Americana sabe qual é a lista de que eles estão devendo, né, os credores, né? Então, assim, tem um disse, não disse, mas eu acho que quando a gente pega a nossa filosofia, que a gente fala que todo dia, para focar em setor best, né, e não que o best esteja imune também 100% de algum problema, né? Mas eu acho que o Best ele consegue tirar, sabe, as pessoas de grandes problemas, né? Como, por exemplo, a parte de varejo, que é uma que o Barsi sempre falou, né, Fabião? A gente tem várias lives, várias. Eu lembro, assim, desde se não me engano, até no material do JBI, né? A gente já fala sobre a questão do varejo, né? Para ficar longe disso. Né? No treinamento do 5 à prova de balas também a gente fala disso. E, graças a Deus, a gente aqui está todo mundo imune a esse problema, né? Mas não que a gente esteja feliz com isso, de forma alguma. Eu acho que isso para o mercado de capitais, pelo trabalho que a gente vem fazendo, desenvolvendo, né? Onde a gente tenta democratizar, passar a palavra para mais pessoas, colocar mais gente dentro do mercado, né? Isso acaba que é quase que um passo para trás, porque as pessoas ficam mais inibidas, ficam mais preocupados com esse tipo de atitude. Mas saibam, pessoal, para quem está entrando agora, que isso não é regra. Né? Isso é uma exceção de mercado, né? E é por isso que eu acho que não deve ficar preocupado de outras empresas de acontecer isso, porque é muito difícil de acontecer um rombo desse jeito. E eu, particularmente, nem lembro de um rombo nesses níveis no mercado de capitais. Eu não sei se algum de vocês dois lembram também. Você lembra, Fabião? Olha, o que aconteceu com a Americanas foi um negócio... foi complicado, né? A gente não torce para esse tipo de coisa acontecer, obviamente, e assim, primeiro, né, tem muita gente zoando, entre aspas, aí, quem tá com Americanas e teve essa baixa. Eu acho péssimo isso aí, pessoal, sinceramente. A gente tá falando aí de empregos que possivelmente vão deixar de existir. Quem paga a conta no final é o pessoal que tá trabalhando lá todos os dias, tem família e tudo mais. Então, eu acho que a gente não deve se nortear por isso. Acho que talvez não seja hora de brincadeiras aí, mesmo que você se manteve fora, ainda mais a gente, né? Quem segue aí o JBI, quem segue a nossa estratégia, eu acho que talvez seja legal vocês alertarem as pessoas, pelo menos para assistir os vídeos que a gente fala, o próprio Barsi fala sobre as varejistas, né? O porquê que a gente não investe, né?
Então, eu acho que talvez seja melhor esse tipo de conduta, acho que seja mais legal, mais apropriada aí nesse momento, e não ficar com essa tiração de sarro do próximo. Não tem nada a ver, pessoal. Todo mundo perde. O mercado, a Bolsa de Valores é um lugar onde todo mundo pode ganhar investindo em bons ativos, né? Então, acho que a gente pode se juntar para fazer algo melhor, ser melhores do que isso, né? É isso que eu quero dizer. E por falar em vídeo do Barsi, pessoal, esqueci de dar um recadinho, mas está rolando as aulas com o Barsi que a gente está fazendo. Eu vou pedir até para o Lucão colocar aqui na tela, tá bom? A aula 2 já está. Opa, Fabião caiu. Deu uma falha. Fabião, repete. Então, já está disponível a aula 2 aqui da mágica dos dividendos, tá bom? Vai ser bem legal. E no final a gente vai fazer o lançamento para o nosso MBA, que está muito bacana, muito. O Fabião caiu. Completando. O Fabião cortou para mim também. Cortou, mas deixa eu completar. Fabião, então. Repete. Voltou. Vai lá. Essa internet tá brava aí, Fabião. O negócio tá bravo aqui, viu? Pelo amor de Deus. Mas enfim, pessoal, entrem aqui no que... Então, tá, hoje o negócio tá bravo mesmo. Manda aí, Philips, manda aí, Jean. Não, a gente está falando Americanas aqui, pessoal. Eu falo que a gente se livrou dessa, mas eu acho que é muito mais por conta de metodologia do que de sorte, né? E eu acho que nesse sentido a gente pode dizer que é competência do nosso lado, e eu diria que modéstia à parte isso. E isso não quer dizer que a gente esteja imune a erros na Bolsa, né? Eu mesmo já cometi vários, já perdi muito dinheiro com construtora, já perdi dinheiro na OGX. A gente vive falando aqui sobre casos assim de empresas que você acaba colocando seus recursos, acreditando que elas possam ter um futuro promissor, mas uma fraude de balanço é algo muito difícil de prever. Vocês veem que os próprios bancos credores foram pegos de surpresa com tudo isso, né? Então, isso traz algumas lições para a gente, né? Acho que a primeira é a questão do setor. Vocês dois falaram aí sobre, poxa, a gente sempre alertou com relação a varejo, que a gente gosta de ficar longe, o Barsi sempre falou. E é verdade, pessoal. Por que a gente gosta de ficar longe? Porque a gente não gosta do setor, porque a gente tem algum tipo de preconceito? Zero. O setor de varejo ele tem uma dinâmica própria que faz com que as empresas desse setor operem com margens muito baixas, né? Você não tem barreira de entrada, as empresas que atuam no setor acabam não tendo diferenciação. Você quer comprar uma televisão, para você tanto faz de onde você vai comprar, você vai comprar a televisão que tiver o preço mais baixo. Então você pesquisa Magazine Luiza, Americanas, Via Varejo, Mercado Livre, etc., e vai pela que reunir as melhores condições para aquele produto que você tem. Então, diferenciação é zero. Por operar com margens baixas e uma necessidade de capital de giro permanente, essas empresas acabam gerando lucros e operando com margens extremamente comprimidos. Isso faz com que elas não consigam pagar dividendos representativos em cima do seu preço de ação, da sua cotação, e isso naturalmente mostra para a gente que não é algo interessante. A empresa que paga dividendo constantemente, ela meio que já tem um carimbo, um selo de qualidade que reflete uma capacidade recorrente de remunerar os seus acionistas. Então, não significa que empresa boa paga dividendo, empresa ruim não paga. Não é. Mas se a gente olhar um histórico, poxa, para uma empresa conseguir pagar dividendo durante 10 anos ininterruptos, por exemplo, alguma coisa de bom essa empresa deve fazer. Ou o setor em que ela atua é interessante, ou o posicionamento dela em relação à concorrência, market share, etc. Então, a gente gosta muito daquelas empresas que operam com margens mais altas, têm uma proteção de mercado e alguma diferenciação. Vocês pegam alguns setores, por exemplo, que a gente investe, pessoal, são setores onde as empresas são duopolistas, você tem setores onde você tem 4 líderes ou muitas compras, aquisições que essas empresas eventualmente tentem fazer acabam sendo vetadas pelo CAD porque concentraria ainda mais mercado. Então, é esse tipo de coisa que a gente gosta, aquelas empresas que não são replicáveis. Você concorda, Jean?
Ô, Filipão, eu concordo totalmente e ainda digo mais, viu? Eu acho que a empresa, quando ela paga um dividendo recorrente, e é claro, um dividendo saudável, eu acho que diz muito sobre quem é a empresa, né? O que, que a empresa espera de um acionista. Porque, assim, existe uma diferença no mercado. A gente tem dois tipos de empresa. Nós temos empresas que respeitam o acionista, que é um parceiro para continuar com esse acionista ao longo dos anos, e tem empresa que só procura um financiador, cara. E a gente procura empresas que estão procurando parceiros dentro de uma jornada que pode ser para o resto da vida. Então, tem muita empresa, e na minha visão, a maioria das empresas entram na bolsa procurando financiadores. Né? E eu tô, sinceramente, eu passo muito longe desse tipo de empresa, porque são empresas que você tem duas possibilidades. Ou você vai ganhar com a rentabilidade, ou você vai perder muito. Não tem um meio termo, né? E quando você está trabalhando com foco em dividendos, a sua perspectiva ela vai mudar completamente. O seu foco vai ser o quê? A rentabilidade ele vai ser uma consequência natural de um investimento em um bom projeto no longo prazo. Né? Agora, e enquanto isso, o quê? Você vai sendo remunerado adequadamente por confiar naquele parceiro, naquela empresa, né, ao longo dos anos. Então, assim, é muito simples. Então, quando você pega empresas que pagam dividendos, né, de forma estruturada, saudável, é um excelente ponto de partida e um excelente sinal aí para você, não é, Fabião? Exatamente, Jean. O que a gente gosta de recorrência, né? Recorrência nos dividendos, recorrência em bons balanços, né? E baseado nisso, o Bruno ele faz uma pergunta. Ele fala: boa tarde. A proximidade da temporada de balanços referente ao quarto tri de 2022 e também anúncio de dividendos por várias companhias está refletindo o aumento recente de muitos papéis nesses últimos dias? Fala, Bruno. Olha, cara, a gente acredita que eu acredito, pelo menos, né, que o Jean e o Felipe podem ter outra opinião. Eu acredito que sim, pode ter a ver, sim, com essa recente alta dos papéis, mas eu acho que investindo de acordo com a nossa estratégia, você não devia muito, assim, se ligar muito em relação a isso, ao que está acontecendo no próximo balanço, o que vai acontecer nas próximas temporadas de balanço. Isso é um reflexo natural, né? Quando o mercado está mais otimista, acaba subindo, mais pessimista, acaba caindo. Mas isso não muda a nossa estratégia de continuar comprando boas empresas, né? E existem hoje muitas empresas com bons preços sendo cotadas no mercado para que você possa comprar e continuar a estratégia de maneira tranquila, tá? Então, não é porque alguns papéis subiram que outros deixaram de ser oportunidade. Existem oportunidades em outros papéis que ficaram, por exemplo, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso também dentro do AGF+, para ver se vocês concordam aí com a gente, mas via de regra, a temporada de balanço acaba movimentando um pouquinho mais o mercado, né? E você vai ver, muito provavelmente, olha coisas interessantes que você vai ver. Você vai ver provavelmente muitas empresas que têm uma perspectiva de um resultado super negativo, apresentar um resultado negativo, mas não tanto assim, e acabarem subindo muito mais. Você vai ter a perspectiva de empresas que vão soltar um resultado positivo, já era esperado, mas não tão positivo como era esperado, portanto vai cair bastante. Isso acontece em toda a temporada de balanço, com todas as empresas. Mas é difícil que um fundamento de uma empresa se deteriore por conta de uma temporada de balanço ou por conta de um ou até algumas séries de resultados não tão bons assim, tá bom? Geralmente as empresas desses setores que a gente tanto fala, nos setores best, elas são empresas que já possuem barreira de entrada, já estão constituídas há muitos e muitos anos, já pagam dividendos de forma frequente. Nenhuma empresa paga dividendo, pessoal, pelo simples fato de gostar de pagar dividendo. Ela paga dividendo porque ela não consegue remunerar à altura esse capital que está lá na empresa. Então, ela acaba pagando dividendo justamente porque ela acha talvez mais interessante que o próprio investidor faça essa alocação de capital, tá bom? Então, essas empresas dentro do Best possibilitam com que a gente tenha essa certa previsibilidade. E isso, previsibilidade é um assunto muito bom aqui no AGF, né? A gente sempre fala da estratégia baseada nessa previsibilidade, porque no final das contas, os dividendos que pagam os boletos, não é isso, Felipe? Felipe? É isso aí, o Fabião, é aquela história. Está me ouvindo? Agora sim, agora Hoje é o dia, hein? Pelo Hoje amor de Deus. Bom, meu boleto tá pago, eu não sei o de vocês, eu paguei. Tá bom.
Não, é isso que você falou, cara. O dividendo é o que paga o boleto, né? E o patrimônio é a métrica do ego. São as duas frases que o Barsi adora dizer e que a gente incorporou ao nosso dia a dia. E é verdade, boas empresas a bons preços que paguem dividendos, esse é o nosso mantra. Eu queria responder uma pergunta antes do Jean pegar a última. O Miguel Nassur, ele perguntou qual que é a opinião de vocês sobre o setor agro. Miguel, boa pergunta. O agro, ele não faz parte do BEST, eu diria que por uma razão principal. É um setor extremamente cíclico, né? E é um setor que ele acaba tendo que lidar, as empresas que operam nele, com algumas variáveis um pouco incontroláveis, vamos dizer assim. É um setor que eu gosto. Você tem diferentes formas de estar exposto ao setor agro. Você tem desde empresas, por exemplo, que compram terras, desenvolvem e revendem, passando por empresas que são donas de terras agrícolas, produzem algodão, soja, milho, etc., como uma SLC da vida. Você tem empresas altamente expostas ao agro, como é o caso da Rumo, uma ferrovia que é uma empresa, aliás, de ferrovias que atende boa parte do escoamento da produção do agro no Brasil. E você tem empresas que, no meu ponto de vista, é o que eu mais gosto, de características mais voltadas à energia. Então, por exemplo, uma empresa que eu tenho na minha carteira é a Cosan, e a Cosan ela pode, sem sombra de dúvida, ser considerada uma empresa agro, né? A Raízen, que é uma controlada dela, é a maior produtora de etanol do mundo, ela exporta 60% da sua produção de etanol hoje, e é uma empresa que, assim, tem uma exposição muito grande a esse setor, a esse segmento, mas, ao mesmo tempo, ela tem a área de distribuição de combustíveis, ela tem algumas iniciativas ligadas à inovação, como, por exemplo, o etanol de segunda geração, que conseguem fazer dela uma empresa mais blindada, uma empresa mais imune a essas oscilações. Então, respondendo a sua pergunta, é um setor que eu gosto muito, adoraria ter mais na minha carteira, até porque, vamos dizer, é uma das grandes fortalezas do Brasil, né, o setor agro, mas eu acho que você tem que escolher com cuidado e, antes de mais nada, com uma margem de segurança adequada, sendo que os dividendos eu acho muito importantes nessa escolha, porque sem eles você acaba ficando desprotegido dessas oscilações. Vai lá, Jean, pega a última aí. Vamos lá, tem uma pergunta aqui muito boa do Daniel. Tem uma dúvida sobre o método Barsi. Se a estratégia se baseia em comprar consistentemente as mesmas ações por anos, elas farão sempre preço médio, né? E acabou que eu não consegui ler. Assim, o preço de entrada na ação não importa tanto. Ou seja, aquela velha história de preço não importa, né? Ô, Daniel, vamos lá. Qual que é a questão aqui que a gente tem, né? A primeira coisa é que quando você está fazendo um investimento numa empresa, o que interessa é o preço que você vai pagar por ela, o seu capital, em relação ao preço que você vai pagar por ela. Então, imagina um aluguel de um imóvel, para facilitar na sua cabeça. Né? Se você paga muito alto por esse aluguel, ou pela compra desse imóvel, por exemplo, você está comprando um imóvel, você pagou muito alto, o seu aluguel, quando você colocar no mercado, vai ser o quê? Vai ser muito baixo. Então, você procura o quê? Você procura um preço baixo do imóvel, né, para ter um retorno alto. Então, quando a gente está falando de ação, é a mesma coisa. O valor que você vai receber em dividendo, né, vai ser em função do preço que você paga. Então, quanto menor for o preço que você paga por essa empresa, maior vai ser o seu dividendo, o seu yield, que a gente chama, né? Então, a gente começa procurando 6%, mas chega muito mais do que isso com o passar do tempo. Então, é uma linha de corte. A gente exige que tenha um retorno de pelo menos de 6%. Então, para eu ter esse retorno, eu não posso pagar muito alto, porque senão vai sair dessa métrica, né? Então, eu procuro empresas que me dão uma margem de segurança maior nesse preço para que a gente tenha esse retorno alto. E aí, o que acontece? Outro ponto interessante é que as ações, os dividendos são pagos em função do número de ações. Então, se você quer ter mais dividendo, recebendo mais dividendo, o que tem que acontecer? O preço tem que cair para, consequentemente, você comprar mais ações e receber mais dividendo. Tá? Então, assim, é a mesma coisa. Toda semana você precisa ir no supermercado fazer compra de tal coisa.
né? Você vai torcer para toda semana você chegar no supermercado e os preços dos produtos que você precisa comprar de forma recorrente estarem mais altos ou mais baixos para você fazer preço médio para cima ou para baixo, né? Então, assim, é muito similar. O que vocês têm que pensar, pessoal, é que o que você vivencia no seu dia a dia, tá, na economia real, a bolsa de valores é a mesma coisa. Se não faz sentido você pagar por um produto mais caro que você compra toda semana no supermercado, por que você, como um investidor de longo prazo, que está tentando uma renda a partir de dividendo, vai pagar mais caro? Então, tem sempre essa função, relação preço, né, com retorno. Então, assim, pessoal, o preço não importa, não existe isso. Tudo na vida nossa importa. E é claro que você vai fazer preço médio. Se a gente está comprando, né, uma coisa para longo prazo, você vai fazer preço médio, sim, né? Mas desde que atenda aqueles critérios que você estabeleceu para que você tenha um retorno adequado em cima do preço que você está pagando. Eu acho que você ia completar alguma coisa aí, Fabião? Não, acho que tá certíssimo. Não ia completar, não, Jean. Tá perfeito. Eu ia falar só do Rodrigo M. Ele falou: faz 3 anos que não vem ação nenhuma depois que entrei nessa. Boa, Rodrigão. Perfeito, cara. Perfeito. Muito bom mesmo, cara. Pessoal, se inscrevam na aula 2 aqui. Aliás, na aula. Coloca aqui, Lucão. Não esqueçam de se inscrever. Tá? A aula 2 já está disponível do método Barsi. Vai aqui com o seu celular, aqui no QR Code que está em cima da cabeça do Jean hoje. Vai lá e já assiste a aula 2. Se você não assistiu a aula 1, tá lá também, tá disponível, tá bom? E amanhã vai ter a aula 3, não é isso, Jean? Amanhã tem a aula 3. Perfeito, amanhã a aula 3, assistam. E no final dessa série nós vamos abrir as vagas para o MBA, tá bom? MBA que foi um tremendo de um sucesso a primeira turma aí. O pessoal amou, graças a Deus. A gente fez com o maior prazer aí, de todo o coração, junto com o Barsi, muito legal mesmo. E eu tenho certeza que vai ser um tremendo sucesso essa turma 2 também, tá bom, pessoal? É isso. Vai lá, Jean. Fabião. Não, Fabião, só uma coisinha. O pessoal está perguntando aqui para quem que é o MBA. Explica para o pessoal aí. Cara, explica aí, Philips. Jean, o MBA é para todo mundo. Existe muita gente, inclusive, que está fazendo faculdade, ainda não se graduou, né? Ainda não se formou, mas você pode fazer esse MBA, ele é reconhecido pelo MEC. A única diferença é que, nesse caso, o teu diploma ele não vai ter o reconhecimento, que é natural, mas você vai ter toda essa bagagem que você precisa para investir como um profissional ou trabalhar no mercado financeiro, né? O que eu mais gostei da turma 1 é que a gente tem um perfil de público extremamente diverso. Então, você tem desde pessoas que são médicos, que estão fazendo porque querem investir melhor, montar uma carteira de uma forma um pouco mais vitoriosa. Você tem pessoas que já estão no mercado e querem evoluir, a receber um salário maior, então precisam se qualificar. E você tem pessoas simplesmente que já investem, gostam do que fazem e querem uma abordagem mais profissional. Então, por mais que tenha coisas, né, pessoal, que a gente não usa no nosso dia a dia, como, por exemplo, valuation por fluxo de caixa descontado, são coisas que a gente acha fundamental saber. Todos nós sabemos fazer, já fizemos no passado, mas, assim, você ter esse treinamento do MBA tão aprofundado e com professores de um calibre altíssimo, porque o nosso MBA, antes de mais nada, né, ele não é um MBA como qualquer outro, onde você só vai aprender teoria e depois a prática é por conta própria. Pelo contrário, com a gente isso é uma premissa básica. Desde a primeira aula, você já vai entender a aplicação prática de absolutamente tudo e, melhor, conectando com o método da carteira previdenciária, que é o método que a gente segue todo dia. Então, em resumo, se você é um iniciante ou avançado, o MBA é para você. Se você é iniciante, não teve nunca nada de matemática, estatística, etc., não se preocupa, você tem vários cursos de nivelamento no início e vai conseguir acompanhar. Eu te garanto, é o que todo mundo está falando que foi possível e as avaliações estão muito bacanas, né, pessoal? É isso aí, Philips. Então, ó, só coloca o celular aqui no QR Code, ou o endereço está aqui no chat, ou aqui também embaixo da descrição do vídeo. Já assiste a aula 2. Se você perdeu a aula 1, tá lá também. Amanhã a aula 3. Acompanha todas essas séries aí, que no final a gente tem a oferta do MBA para chancelar a segunda turma aí desse que é um dos maiores cursos da história aí, tá bom, pessoal?
Um grande abraço a todos. A gente se vê agora lá na GF+, hein? Agora a gente entra lá na GF+, para fazer a live fechada, falar um pouquinho mais desse mercadão aqui, que deixa muita gente louca porque não está caindo. Eu precisava cair um pouco mais esse mercado. Mas é isso. Ô, Fabião, só um recadinho. Valeu. O pessoal da GF+, está no canal Lives Fechadas, tá? Lives exclusivas dentro do Pregão GF+, tá ok? Boa. Vamos para lá. Um abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima.